Salmo 84. Que diz o seguinte, Salmo 84. Nós vamos ler todos, mas nós temos um trechinho áureo, que eu vou dizer qual. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que lindo. Poema do céu. Vamos baixar nossas cabeças, irmãos. Senhor, nós estamos aqui lendo uma porção maravilhosa, Pai, da Tua palavra. Fala conosco, aos nossos corações, a mensagem que o Senhor deseja, Senhor, que nós aprendamos. Não permita que a Tua serva venha de alguma forma atrapalhar a Tua obra. Que seja o Senhor falando através da Tua serva, Senhor, aos Teus filhos, que diligentemente estão aqui, Senhor, para Te ouvir. Repreende tudo que não vier do Teu agrado. Repreende, Senhor Deus, toda ação contrária que tenta tirar a nossa concentração. Repreende o cansaço, repreende, Senhor, a falta de concentração. Repreende tudo, Senhor, que não estiver a favor daquilo que o Senhor deseja para que nós escutemos. Que a Tua palavra vá ao encontro das nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Deus é tão maravilhoso de uma forma que Ele quer que nós estejamos na presença dEle. O textuário que ele fala aqui é o seguinte, é 84:3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O melhor lugar do mundo para nós estarmos é na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Não existe lugar melhor para nós estarmos. Não existe. No céu, o que existe de mais agradável, de mais maravilhoso, é a presença de Deus. Nós não temos um referencial perfeito, real, para explicarmos como é o céu. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, e nem nunca penetrou em coração humano as maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Muito mais daquilo que a gente espera, o Senhor tem preparado para nós. Mas não tem nada de mais maravilhoso do que a presença de Deus. A nossa vida pode estar um caos, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Nós podemos estar passando por tribulações, por provações, por dificuldades de vários tipos. A vida de nenhum aqui é fácil. A vida de nenhum aqui é perfeita. Nenhum de nós é perfeito. Mas uma coisa eu garanto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem anda com o Senhor está protegido, está guardado pelos braços fortes dele. Nada na nossa vida, quando nós estamos na presença do Senhor, acontece por acaso. Somente a presença do Senhor pode nos trazer conforto e segurança. E cada um de nós, os cristãos,
cada ser humano mesmo precisa desejar ardentemente a presença do Senhor. Não apenas na igreja, mas também fora dela. O pessoal pensa que Deus está presente apenas no templo. O templo em si é só parede. O templo é cada um de nós. A igreja são as pessoas. A igreja, principalmente, não é o espaço físico. O espaço físico é um lugar confortável para a gente ficar. Mas o templo é cada um de nós. Foi onde o Senhor Deus escolheu habitar. E nós escolhemos habitar na presença do Senhor. O que o seu coração deseja ardentemente? Nós precisamos desejar, irmãos, querer estar na presença do Senhor. Se nós não temos esse desejo, nós precisamos pedir ao Senhor, clamar para nós termos esse desejo. Porque a presença do Senhor na nossa vida é o que existe de mais importante. O Senhor falou para Moisés: Moisés, eu vou mandar anjos que vão à frente de vocês. E Moisés: não, Senhor. Se o Senhor não for, eu não saio nem daqui. Moisés sabia o que era bom. Moisés conhecia a presença do Senhor. Aquele que conhece a presença do Senhor, queridos, não quer outra coisa na vida. Todas as coisas que nós possamos conquistar aqui na terra, todas as coisas que o dinheiro pode comprar, que a medicina pode alcançar, que a fama podem nos conceder, nem se comparam com a maravilha de ter o Senhor presente na nossa vida. Não tem. Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Foi o que diz o Salmo aqui. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, na presença do Senhor. O que o seu coração deseja ardentemente? Salmo 37, versículo 4, diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor colocou em nós, no nosso coração, sonhos. Se o Senhor coloca no nosso coração sonhos, são desejos dele. O Senhor tem prazer em realizar os sonhos que Ele colocou no nosso coração. Todas as coisas boas, querido, que nós recebemos vêm de Deus. Não se enganem. Precisamos ser gratos ao Senhor. E precisamos principalmente entender que nada nesta vida aqui é para sempre. Nada nesta vida que nós consigamos vale mais do que estarmos com o Senhor. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração há algumas semanas, e Ele tem me feito estudar sobre os pássaros, e o estudo dos pássaros se chama ornitologia. Não é palavrão não, irmãos, é ornitologia. Interessante que a palavra de Deus é tão profunda, é tão inesgotável sua fonte de cultura, de conhecimento, de sabedoria, que ela lança mão de outras ciências, de outras culturas. Quando nós estudamos a Bíblia nos faz estudar outras fontes. E o Senhor me fez estudar sobre os pássaros. E tem uma mensagem muito interessante que os pássaros nos ensinam. Assim como as aves. Assim como as aves. Primeira lição que os pássaros nos dão. A construção do ninho. O pássaro é um animal que é muito cauteloso para construir o seu ninho. Ele não constrói ninho em todo canto. A andorinha, especialmente, ela é um animal altamente criterioso. Ela passa semanas escolhendo um lugar para fazer o ninho dela. Ela analisa o lugar, ela olha o lugar de longe, ela vê o lugar de vários pontos, ela faz um voo de 360 graus, ela faz um voo horário, depois ela faz um voo anti-horário para observar a velocidade dos ventos. A bicha é nojenta. Ela olha a posição do sol, onde é o nascente, onde é o poente, olha se aquele lugar vai ter chuva, olha se aquele lugar tem predadores.
Ela olha bem direitinho. Por quê, irmãos? Que a andorinha, que os outros pássaros, principalmente a andorinha, faz isso. Por isso que o salmista fala, a andorinha construiu um ninho para si. Ela não faz ninho em todo canto. Por quê? Porque o ninho que a andorinha faz é um ninho que ela pretende ser para o resto dos dias dela. A nossa vida tem que ser assim também, irmãos. Nós temos que construir o nosso ninho nos altares do Senhor. E tem que ser para o resto dos nossos dias. Tem que ser até o fim dos dias. Nos dias bons e nos dias maus. A andorinha, quando ela faz o ninho dela, ela faz o ninho pretendendo que aquele dali seja o lar dela. Onde nós estamos construindo o nosso lar? A humanidade, ela tem destituído as famílias. Ela tem desestruturado a família. A família é muito importante. O lar é o lugar onde nós devemos estar bem. O lar é o lugar onde nós precisamos nos sentir acolhidos. Todo ser humano precisa se sentir querido e necessário. Esse é o princípio de um lar. E muitas vezes pessoas se sentem desprezadas. O cristão deve edificar a sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus. E o Senhor vai falar em parábolas, lá em Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. Vamos lá, irmãos, vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Lucas, capítulo 6, 47 e 48. Jesus falando, Jesus dando uma lição. Ele falando através de analogia, comparando a nossa vida com a casa que nós devemos construir. Lucas, capítulo 6, 47 e 48. E diz o seguinte: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Vêm os dias maus, vêm as tempestades, vêm os terremotos, vêm os maremotos, vêm os ventos fortes, vêm os dias maus. O Senhor Jesus nos avisou, olha, vocês vão passar por aflições, mas fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Aquele que está em Jesus passa pelas provações, passa pelas tribulações, passa pelo deserto, passa pelo vale, passa pelos muitos nãos. E quantos Isaques, quantos sacrifícios nós já precisamos entregar. É muito bom ganhar um sim do Senhor, mas quando nós recebemos um não do Senhor, é doloroso. Somente aquele que está fincado, quem fez a sua casa na rocha que é Jesus, construiu o seu ninho, no melhor lugar que pode construir, que pode passar por esta vida aqui. As pessoas ímpias nos observam e elas veem que nós passamos por tribulações. É uma desculpa para elas não servirem ao Senhor. Está vendo? Você serve a Deus, só vive na igreja. Se diz que é evangélico e passa por dificuldade. Nós passamos por dificuldades, sim. Nós não estamos isentos das dificuldades, não. Mas nós passamos por elas. Elas passam. Elas terminam. O fim daquele que está firmado no Senhor é sempre um final feliz. E o final feliz no Evangelho é a vida eterna. Todas as pessoas que se colocaram diante do Senhor têm um final feliz. Têm a vida eterna. Têm a salvação. Até mesmo aqueles que tiveram morte violenta. Tiveram um entendimento celestial da vida, tão além dessa vida aqui, que elas entenderam que morrer para elas, servindo ao Senhor, era muito melhor do que isso aqui. E muitos não entendem. A compreensão que o Senhor nos dá é tão mais elevada que esta vida aqui,
que se compreende que tudo que acontecer nessa vida aqui nem se compara com as maravilhas que hão de vir. Paulo diz lá em 1 Coríntios, acho que é 15, ele diz o seguinte: irmãos, se as nossas esperanças estiverem concentradas nesta vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. As pessoas se desviam. Quando aceita Jesus é uma alegria, você sente uma alegria assim tão grande, a presença de Deus nos confere uma alegria tão grande que não tem como descrever com palavras. Mas às vezes vem um dia mau, às vezes você se enfraquece e aí se distancia. Nós precisamos, irmãos, ser constantes. E somente aquele que está firmado na rocha, que é Jesus, pode ser constante. É dia a dia. Não é você ler a Bíblia uma vez no mês, uma vez na semana. Nós precisamos falar com o Senhor a todo instante. O lar é isso. É você estar com o seu pai, é você estar com a sua mãe, você estar com seus filhotinhos. Lá é isso. Lá é onde se está bem. O Senhor, Ele quer construir isso para nós. Lá. Eu conheço muitas pessoas que não querem voltar para casa. Porque não é agradável. É um lugar triste, é um lugar conflituoso, é um lugar de depreciação, é um lugar ruim. Mas o lar é um lugar bom. O Evangelho nos confere isso. O Evangelho nos dá um lar. Amém? Primeiro ponto, construção do ninho. É importante? Claro. Segundo ponto, o pássaro e o joelho dobrado. Interessante. O nosso joelho se dobra para frente. A dos pássaros se dobram para trás. Nós já vimos os pássaros, eles não dormem deitados. Eles dormem nos galhos ou então nos fios. A evolução não consegue explicar como foi que se adivinhou que um dia haveria fios elétricos e que os passarinhos iriam pousar lá. A biologia não consegue explicar isso. Como foi que foi colocado nos passarinhos uma capinha de proteção elétrica, se muito tempo depois iria haver os fios elétricos? Quem foi que adivinhou isso na biologia? Se você perguntar isso para o professor de biologia, ele não vai saber explicar. Como foi? Como foi que ele evoluiu? Como foi que ele adivinhou na criação? Porque tem fósseis dos animaizinhos e se mostra lá que tinha uma capinha para proteger. Os cientistas são muito inteligentes. E a ciência não precisa estar contra a Bíblia. Quanto mais a ciência estuda, mais ela chega à conclusão de que a Bíblia está certa. Roda-se, 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 roda-se e volta para a Bíblia. Os pássaros, quando eles dobram o seu joelho, as suas patinhas, né? Ela consegue se firmar em qualquer coisa. E ela só consegue soltar se ela alçar voo. Elas dormem, elas entram num estado de inconsciência, elas não caem. Uma ave pode cair voando, mas pousada ela não cai. Quando a ave está de joelhos, ela não cai. Irmãos, quando nós estamos de joelhos, nós conseguimos agarrar qualquer coisa e nós não caímos. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós conseguimos realizar qualquer coisa. As nossas mãos não alcançam, os nossos pés não alcançam, a nossa mente não alcança, o dinheiro não alcança, a medicina não alcança, mas o nosso joelho alcança. Alcança. Tem uma irmã que, quando ela foi pregar uma vez para nós, ela disse o seguinte: meninas, uma mulher de salto alto é poderosa, é elegante. Uma mulher de joelhos, essa sim, é imbatível. Uma mulher de joelhos é imbatível. Não há quem consiga suplantar. Não há nada que os nossos joelhos não consigam fazer, queridos, porque Deus responde. É a linguagem do céu. É a coisa mais poderosa que existe. Os exércitos se levantam, o exército do Senhor se prostra na presença do Senhor. Quando nossos joelhos estão dobrados, coisas sobrenaturais acontecem.
Muitas pessoas colocam seus problemas no Facebook, no WhatsApp, na televisão, nos Instagrams. E o interessante é que na Bíblia existe uma figura, existe uma personalidade que, de muitas, essa daí me toca o coração de maneira especial. Ela se chama Ana. Ana poderia colocar os seus problemas para muitas pessoas. Ela tinha um esposo muito bom, homem bom, que a amava, e ela tinha uma rival, que não precisava ser rival. Mas essa outra esposa de Elcana tinha filhos e Ana não tinha. E isso nos dias de hoje é triste, mas na antiguidade era humilhante. A mulher que não podia ter filhos na antiguidade, ela era considerada amaldiçoada, desonrada. E Ana poderia descontar em Penina, poderia armar o barraco, poderia fazer confusão, poderia descontar no esposo, mas ela não fez isso. Ela não fez como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas comunicam seus problemas para todos e vira fofoca. Ana não. Ana foi chorar nos braços certos. Ela foi reclamar àquele que tinha como resolver o problema dela. Ana foi dobrar os seus joelhos e com amargura de alma ela clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Os filhos de Ana não ficaram famosos. Teve a família. Os filhos de Penina não ficaram famosos. Teve a família. Mas Ana conseguiu virar uma personalidade histórica em Israel. Ela era a mãe do profeta e juiz Samuel. Da própria boca do Senhor nós podemos ouvir: Samuel era intercessor de Israel. Samuel orava por Israel e o Senhor respondia. Tudo porque, queridos, alguém decidiu ficar de joelhos e se prostrar e clamar ao Senhor. Esta arma que nós temos, valiosíssima, vinda do céu, muitas vezes nós negligenciamos. E nós precisamos mais dobrar os nossos joelhos, queridos. Salmo 34, do versículo 15 ao versículo 18, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, do versículo 15 ao versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que dobram os joelhos. É poderoso, irmãos. É poderosíssimo. A oração é a arma mais poderosa que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Nós precisamos ser como os pássaros. Eles dobram seus joelhos, até mesmo para descansar. Terceira lição que os pássaros nos dão. Os pássaros são a prova de choque. Eles ficam nos fios elétricos e eles não são eletrocutados. E aí, o que a Tatinha precisou fazer? Teve que estudar engenharia elétrica. Eu não entendi muita coisa não, mas o pouquinho que eu entendi, dá para conseguir explicar. Os pássaros, eles ficam nos galhos e as patinhas dele formam um circuito fechado. E acontece que eles não são eletrocutados porque a distância entre as patinhas faz com que um circuito não encontre o outro. Ele fecha o circuito, não tem um ponto de contato. E a corrente elétrica não passa. Ela como se fecha a corrente elétrica. E ele fica lá tranquilão. Nem sabe o perigo que está passando. O pássaro é bicho doido. Eu não teria... Crianças, não façam isso. Não vão para fio. Não façam. Não tentem isso em casa. Os pássaros ficam lá se balançando, se equilibrando. Além da capinha que o Senhor dá, tem isso. Porque a capinha também se descasca, viu? Essa capinha, esse isolantezinho
Esse isolante elétrico que o Senhor coloca nas patinhas dos pássaros também se descasca. Precisa ter algo mais para que ele não morra eletrocutado. Se esse passarinho se desequilibrar e ele pender para um lado e ele encostar o corpo dele além da pata, ele papoca. Vira frango assado. E o que é que acontece, irmãos? Nós precisamos também ser a prova de choque. Nós precisamos nos isolar. E somente o Senhor pode nos dar essa unção para que nós não sejamos atingidos pelos choques que essa vida nos dá. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas sensatas. Porque neste mundo aqui, não se enganem não, irmãos, a nossa função é bem simples. Qual é a função do cristão? É o que nós fazemos no nosso trabalho. Nós gerenciamos o caos, nós apagamos incêndio, nós quebramos pedra. É o que o cristão tem que fazer aqui, só. Se a gente não tiver equilíbrio, o que é que vai acontecer? A imagem do Senhor vai ficar ruim. Nós levamos conosco a imagem do Senhor. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, pessoas coerentes, pessoas sensatas. Ter bom senso, ter equilíbrio. Não sermos exagerados. Provérbios 3, 21 diz o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Nós não podemos perder de vista a sensatez e o equilíbrio. As pessoas precisam ver em nós pessoas confiáveis, pessoas constantes. Tiago já diz: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Nós precisamos ser objetivos, ser claros. A gente não pode ser dúbio. Nós não podemos ter um coração de ânimo dobre. Uma hora pende para o bem, outra hora pende para o mal. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, e nós precisamos cingir o nosso lombo, cingir o nosso corpo com o Senhor, para que nós possamos vencer este mundo. Nós precisamos vencer este mundo, queridos. Nós estamos caminhando para a nossa pátria, que é o céu. Amém? Quarta lição que as aves nos dão. Essa eu gosto. Eu acho que os irmãos não sabem dessa não. Vou ter que falar para os irmãos. Tatinha vai ter que dizer. Revelação. As aves cantam. Oh. Né? Não? As aves cantam. Elas louvam. As aves já amanhecem um dia cantando. Os pássaros já amanhecem um dia cantando. Muitas pessoas amanhecem o dia murmurando. As aves não. Os passarinhos passam o dia cantando. Eles lembram aquele versículo que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ela lembra diretamente isso daí, porque muitas pessoas são acordadas pelo canto dos pássaros. É o Senhor dizendo: vê, eu estou te dando um novo dia. Os pássaros cantam. E a Bíblia diz que todo ser que respira louva o Senhor. As aves louvam o Senhor. Elas oferecem a Deus aquilo que elas têm de melhor, a voz delas. Elas oferecem aquilo que elas têm de melhor. Lição dos pássaros: o máximo de canto, no mínimo de corpo. E nós precisamos ser assim, ser como os pássaros. Nós precisamos louvar ao Senhor com a nossa vida. E os pássaros, né, de manhãzinha, vez ou outra, né, aparece mais cedinho, mais ou menos 5 da manhã, o sabiá. O sabiá é mais fidalgo. Ele faz o canto dele solo. E ele quer silêncio, porque o bicho é exibido. É só para ele. Ele começa a cantar, aí quando ele para de cantar, ele sai porque vai aparecendo outro grupo, que esse daí, irmãos, gosta de folia. O bem-te-vi.
Pense no povo para gostar de folia, de imundice, é bem-te-vi. Vocês já viram bem-te-vi cantando? Eles nunca cantam mesmo, nunca é a mesma, como é que a gente chama? Nunca é o mesmo repertório. Eles são gaiato, eles são um bando de gaiatinho. Tem um que canta bem te vi, aí tem o outro que canta bem, aí o outro te vi, aí o outro bem, bem te vi. Deus é alegre. Os pássaros são a prova de que Deus é alegre. Deus não é sisudo, Deus gosta de alegria. Aí um canta bem, aí o outro te vi, aí o outro ti, fazendo gaiatice. Aí o outro vai e diz, bem te vi. Aí os outros, ei, mano, não muda de assunto não, aqui não é isso aqui não. Observe o canto dos pássaros, tem muito para nos ensinar. Cada ave tem a sua especificidade diferente. Os pássaros cantam. Tem ave que o canto dela não é muito legal, não. Tem a gralha, né? A gralha é horrível. Sim. Né? Mas todas elas louvam ao Senhor. Todos os animais louvam ao Senhor do jeitinho deles. Eles fazem, no melhor que eles podem, aquilo que eles sabem fazer. E o interessante, nós, os cristãos, muitas vezes não oferecemos a Deus aquilo que nós temos de melhor. Nós precisamos louvar ao Senhor. Vamos colocar lá em Salmo 150, versículo 6, irmãos. Nós iniciamos o culto com Salmo 1. Agora a gente vai fechar com Salmo 150. O Salmo 1 faz a introdução dos Salmos. O Salmo 150 faz a conclusão. Qual é a conclusão dos Salmos? Louvar ao Senhor. Qual é a conclusão que os salmistas chegam? Nós precisamos louvar ao Senhor. Salmo 150. Versículo 1 começa assim. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grande riqueza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Conclusão do Salmo, louvar ao Senhor. Quando se fala em louvar, irmãos, não é apenas música. Nós louvamos ao Senhor de muitas maneiras. Nós louvamos ao Senhor quando nós somos gratos a Ele. Quantas pessoas esquecem de agradecer ao Senhor? O ar que nós respiramos, que a gente nem percebe, que é algo involuntário, é necessário ser agradecido. Se nós formos a um hospital e vemos as pessoas que estão na UTI, muitas inconscientes e muitas conscientes, que precisam de um aparelho para respirar, precisam fazer traqueostomia, e elas lembram que o ar que respira cada segundinho é valiosíssimo. E nós estamos aqui com, eu não vou nem falar muito não, porque vai que o governo começa a cobrar. Nós temos o ar que é gratuito. Já pensou? Não é nem bom estar gravando, não. O ar é gratuito. Sem ele, o que aconteceria? A qualquer momento o Senhor pode tirar o ar de nós. Tem gente que é tão arrogante, que se acha tanta coisa, e se esquece que um cliquezinho e já era. Uma coisinha de nada. E tantas pessoas querem ser tantas coisas, e de repente já não é, se acaba. Tantas coisas, irmãos, que nós precisamos agradecer ao Senhor. Muitas. Coisas que a gente nem sabe. Coisas que o Senhor nos guarda e nos protege e nos livra, que a gente nem fica sabendo. Deus hoje nos deu o livramento que a gente não pode nem imaginar. Os nossos anjos devem estar descabelados nessa hora. Deve ser pena para um lado, cabelo desarrumado. A gente dá trabalho para os anjos, querido. O Senhor acampa anjos ao redor de nós para nos proteger. Nos dá livramento que a gente nem imagina.
Agora poderia ter acontecido coisas terríveis que a gente nem imagina. Podemos nem imaginar. E precisamos ser gratos pelas coisas que a gente vê e pelas coisas que a gente não vê. Gratidão. A gratidão chama mais gratidão. Precisamos louvar ao Senhor com o nosso tempo. Precisamos louvar o Senhor com nossas finanças. Precisamos louvar ao Senhor com as nossas mãos, com os nossos joelhos. Precisamos louvar ao Senhor com os nossos abraços. Nós estamos na era dos abraços verbais. Um abraço. Ah, tudo bem? Um abraço. Um abraço verbal e nem tem um abraço, é só a palavra. Como é isso? Tem muita gente que está me devendo abraço. Ó, um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Cadê o beijo? É só a palavra? Abraço é abraço. Quando nós abraçamos alguém, queridos, nós estamos sendo um instrumento de Deus para aquela pessoa. Um abraço sincero, às vezes, vale mais do que muitas palavras de consolo. Às vezes você não precisa nem perguntar o que a pessoa tem. Às vezes a pessoa nem quer dizer. Mas quando você a abraça, e é um abraço sincero, melhora. A psicologia diz que nós precisamos de pelo menos 3 abraços sinceros, porque tem cada abraço falso. Abraço assim. A psicologia diz que nós precisamos de pelo menos 3 abraços sinceros para a nossa alma ficar aquecida por aquele dia. O ser humano precisa de contato. É uma linguagem de amor. Muitas pessoas nem sabem abraçar. Tem pessoas que passam dias, semanas, meses e, pasmem, anos sem abraçar. Tem gente que não sabe abraçar. Nós vivemos na era da individualidade, do individualismo. As pessoas se aproximam, né, de pessoas distantes. Né? A mídia faz isso. Nós nos comunicamos com pessoas de outros países, instantaneamente, ao vivo. A internet nos aproxima de pessoas que estão longe e nos afastam de pessoas que estão perto. Numa reunião familiar, está lá todo mundo junto. E cada um com o seu smart, com o seu telefone. E afasta. E muitas pessoas estão deixando de ter o contato visual, o contato afetivo. Nós podemos louvar ao Senhor com o nosso sorriso. O livro de Provérbios diz que o sorriso ameniza dores. Quando você vê uma pessoa carrancuda, gera em você algo ruim. Quando você vê uma pessoa sorridente, vai colocar no seu coração sentimentos bons. Quebra a corrente do mal. Uma pessoa simpática é capaz de fazer coisas que uma pessoa de muito conhecimento não consegue. A palavra branda aplaca o furor, mas as palavras grosseiras fazem com que o furor aumente. Livro de Provérbios. Precisamos louvar ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas profecias. Ezequiel 37, o Senhor fala: profetiza, homem. Aquilo que nós falamos, né, tem poder. As palavras têm poder para a vida e para a morte. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala fica reverberando no ar. Precisamos louvar ao Senhor também com as nossas palavras, irmão. As aves, quinta lição que as aves nos dão. As aves são úteis. Elas são muito úteis para a natureza. Elas não passam o dia todo sem fazer nada, não. Primeiro elas cantam, né? Elas alegram a natureza. Isso é muito bom. As aves são mensageiras. O correio é muito importante. Nós não estamos mais na época
dos correios, das cartas. Eu gosto de carta, dessas coisas antigas. Mas nós não estamos na época de cartas. Nós estamos na época dos e-mails, que é um tipo de correio eletrônico. Mas antes não havia correio. O correio é algo recente, comparando com a antiguidade da história. Antigamente se usavam os pombos. Colocava a mensagenzinha no pombo, na patinha do pombo, com um anilhozinho, e o pombo ia para aquele lugar para onde ele era treinado. Aí ele levava a mensagem. Na Primeira Guerra Mundial, quando um dos pelotões dos Estados Unidos que estavam numa das bases na França, que estavam sendo bombardeadas pela Alemanha, um desses pelotões ficou preso e eles iam morrer. Mas eles lançaram mão, eles usaram um pombo chamado Cher Ami, que significa querido amigo. Esse pombo viajou sendo bombardeado pelos tiros dos alemães. E ele conseguiu chegar até a base dos Estados Unidos, ali mesmo na França. E ele levou a mensagem. E aquela mensagem salvou aqueles homens. Eram mais de 100 homens. E salvou aquelas vidas ali, por causa de um pombo mensageiro. Nós somos os mensageiros de Deus aqui na terra. E nós levamos mensagem de vida. Onde existe morte, nós levamos mensagem de vida. Nós somos o Cher Ami de Deus. Nós somos os queridos amigos de Deus. É precioso. Tem pessoas que têm títulos. Tem pessoas que têm fama. O nosso título é ainda mais valioso. Nós somos os queridos amigos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, os mensageiros de Deus aqui na terra. Amém? As aves polinizam as plantas. As aves, elas... É meio nojento, mas eu vou dizer. As aves mastigam as sementes, mastiga, faz aquele bolinho, aquela gosminha, e joga o que sobra da semente na terra. Aquilo ali vai fazer com que acione o germe que tem dentro da semente, vai fazer com que ela germine. Coisa que com a casca ela não vai conseguir fazer. Tem muitas plantas que precisam que a ave mastigue a semente para poder liberar aquela proteção da semente para poder germinar. Sem isso, a planta entra em extinção. Existem plantas que só existem por causa das aves. Elas são muito valiosas. E o que é que nós temos? Nós temos a semente do Senhor. E nós precisamos colocar essa semente na terra para que germine. Nós precisamos pegar essa semente, que é a palavra do Senhor, e lançar para outras pessoas, para que a palavra do Senhor seja divulgada. O Senhor conta conosco, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque tem muitos estudiosos que estão estudando, fazendo doutorados, de todos os tipos de ciência, para contrariar a Bíblia. E como é que nós vamos defender a Bíblia, que ela não precisa de defesa, mas nós precisamos nos defender? Como é que nós vamos nos defender se nós não conhecemos a Bíblia? Um muçulmano sabe exatamente a sua lei. O coração dele é duro, mas a mente dele conhece bem direitinho a lei. Um judeu de 12 anos já conhece a Torá bem direitinho, de cor e salteado. Um muçulmano com 12 anos conhece todo o Alcorão, de cor e salteado. Ele é capaz de morrer pelo Alá. Quantos de nós, aos 12 anos, conhece a Bíblia, coloca ela na mente e no seu coração? A Bíblia é um livro de conhecimento inesgotável. Na literatura, a gente chama isso aqui de hipertexto. Por mais que você leia, o conhecimento que tem nela é inesgotável. Tem gente que nem lê a Bíblia. Como é que vai saber? Tem gente que faz doutorado em teologia e ainda assim precisa entender
que o conhecimento que tem na Bíblia é muito maior do que aquele conhecimento que nós temos. Toda vida que a gente lê um texto da Bíblia, a gente pensa que já leu. Ah, eu já conheço isso aí. Ah, não. Ah, isso aí de novo? Ah. Mas aí o que é que o Senhor faz? Ele pega a enciclopédia do céu, aí abre. Digo, eita, tem isso aqui. É forte. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente precisa conhecer. Jesus diz, o meu povo perece porque não conhece os meus ensinamentos. Nós precisamos conhecer, irmãos. Sexta lição que as aves nos dão. Para onde vão as aves? Nós sabemos que muitas aves são migratórias. O que é migratório? A ave tem lugares que fica muito frio, tem lugares que fica muito seco em determinadas épocas do ano. E a ave precisa se deslocar de um lugar para outro para poder sobreviver. A andorinha, ela é capaz de voar entre 50 mil quilômetros a 90 mil quilômetros por ano. Não dá nem para a gente calcular com a trena, né? Já pensou? 50 mil quilômetros por ano. Uma avezinha pequenininha. Pequenininha. Ela passa por lugares assim bem inóspitos, bem terríveis mesmo. E o interessante é que mesmo quando ela migra, quando ela faz o grupo e migra, ela vai para lugares distantes, lugares que ela às vezes nunca nem passou, e ela sabe exatamente o caminho de volta para casa. Nós precisamos saber onde é a nossa casa, porque nós estamos indo para um lugar específico. Para onde nós estamos indo? Para onde vão as aves? O nosso lar é o céu, irmãos. É o nosso lar. É o lugar de onde nós saímos. Nós saímos de Deus. Quando nós formos para o céu, nós sentiremos um bem-estar tão grande que nós nem nos lembraremos das tribulações que nós passamos aqui. E aí nós vamos olhar e nós vamos entender que nós pertencemos àquele lugar. Muitos de nós têm essa sensação. O que é que eu estou fazendo neste mundo? É uma sensação terrível de deslocamento. Todos aqui já viram a história do cisne, do patinho feio, né? Que coisa terrível, irmãos. O patinho feio não conseguia se enturmar naquela família. Ele não conseguia. Claro que ele não conseguia, ele não era um pato, ele era um cisne. Da mesma forma somos nós. Nós não conseguimos nos localizar neste mundo, irmão. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. Por isso que nós sentimos angústia, por isso que nós sentimos aquela sensação de que o que é que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente sente aquele vazio. Nós não somos daqui. Não é o nosso lugar aqui. Nós estamos aqui nos preparando para ir para casa. A nossa casa é o céu, é a nossa pátria. Nós precisamos lembrar disso. Para onde vão as aves? As aves vão para o lar. É o ninho delas. O nosso ninho é o céu. Amém? Nós temos um vídeo. É uma canção bem antiga. A Tati é uma pessoa que gosta de canções antigas. Eu gosto. E é interessante, irmãos, esse vídeo que nós vamos passar agora, porque fala justamente disso. Para onde vão as aves? Onde nós estamos, quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa identidade. Para
frente ao mar, no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar.